simplesmente Mauro César, sim, como sempre Mauro César veio, explicou em detalhe toda essa confusão do Thiago Maia. Simplesmente o Thiago Maia tá no Inter e ainda nem pagaram e tentou ir pro Santos e o Flamengo barrou. Mauro César muito pistola, explica tudo o que tá acontecendo e eu quero saber a tua opinião nos comentários sobre algo. Flamengo do José Boto e do Felipe Luiz agora se posiciona. Ninguém sai e ninguém entra sem pagar, senão não acontece nada de promessas e nada de dívidas. Se liguem só na explicação toda e eu tô muito surpreendido e quero saber a tua opinião nos comentários, se esse rumo vai fazer o Flamengo não vender muitos jogadores ou o clube assim fica sem problemas financeiros e é melhor do que ficar com um elenco todo com pessoas a saírem cheio de dívidas. Se liguem só nisso, mano. Usando o jogador, não pagou e ainda, olha, você resolve aí. É ridículo isso, ridículo. Você não paga e você coloca a banca ainda. Como é que pode isso, gente? Não pagou. E o Flamengo flexibilizou os pagamentos. Tem uns coleguinhas no Sul que ficam, não, o negócio antes foi um empréstimo. E aí, quando faz a negociação definitiva, o Flamengo parcela em função da enchente do Rio Grande do Sul. Dá um prazo mais elástico para o Inter pagar. E o Inter nem assim pagou. Nem assim pagou, mas contrata jogador, né? Vira e mexe está contratando jogador. É impressionante isso. Aí o Santos quer o jogador. E o Flamengo, aí o Boto já falou sobre... Não, peraí, então eu quero ter certeza que vou receber, eu quero garantir. Se o Santos não oferece, eu não topo a negociação. Aí, não, vocês resolvem aí. Não pagou e bota... É demais isso. Depois, e o Santos, que rolou a dívida, vocês viram? O Santos conseguiu um prazo elástico para pagar agora também. Empurra com a barriga, mas contratou o Roleiser. E tem o Neymar. Mas as dívidas do Santos, empurra. A CNRD aceitou lá um espaçamento do pagamento. Cara, se você não está contratando ninguém, fala, cara, eu estou ferrado, estou contratando ninguém, eu tô na merda, eu não consigo contratar ninguém. Me dá um prazo para pagar os caras? Beleza, vamos dar um prazo elástico. Agora não, eu estou trazendo o Roleiser, quanto? 11, 12 milhões de euros. Porra, maneiro, mas não posso pagar que o outro não consigo pagar. Dá um prazo para ele pagar, porque ele precisa do Roleiser, né? Aí tem o Neymar. Tem o Neymar, mas não consegue pagar os outros. Gente... Pelo amor de Deus, né? Que vergonha, que coisa constrangedora. Para um clube ter uma elasticidade no pagamento, ele tem que estar numa situação, não estou contratando ninguém. Eu estou completamente ferrado aqui. Então eu quero uma negociação para eu conseguir me organizar e pagar. É justo, mas não dá. É o cara que assim, eu não pago o condomínio. Moro no prédio, uso a piscina, academia, garagem, elevador, né, salão de... Uso tudo. Eu moro num condomínio. Eu não pago o condomínio há um tempão. Aí eu chego e falo, eu quero parcelamento para o condomínio, o cara fala, tudo bem, então você paga parcelado, não sei o quê, vou fazer um acordo. Aí eu apareço com um carro novo. Não, como é que é isso? Não, para o carro eu tenho dinheiro, para o condomínio eu tenho que pagar parcelado. Não, peraí, os vizinhos estão subsidiando o seu conforto, mas no carro novo você tem. Comprei, gostou do carro? É isso, é o futebol brasileiro, o cara não paga o condomínio, mas ele está de carro novo. E os outros subsidiam a piscina que ele pega, a churrasqueira que ele usa, a vaga na garagem que ele usa, o elevador, que ele anda para lá para cá de elevador, os convidados dele vão lá. Usa como qualquer um, mas não paga o condomínio. Essa é a metáfora. Isso é uma vergonha. Negócio muito vergonhoso isso. E os clubes não têm constrangimento, cara. E agora está vivendo também a situação dessa bolha financeira, também por conta das casas de apostas, que patrocínio e tal. Como toda bolha, ela um dia estoura, né? E quando ela estourar... Das ligas... Dinheiro das ligas. Também dinheiro antecipado. Quando essa bolha estourar, os clubes que têm saúde financeira vão sobreviver. Os outros, eu estava vendo o Rodrigo Matos escrevendo também sobre o fundo lá de São Paulo, não está atingindo todas as metas. O São Paulo tem um fundo de investimento. Não, mas São Paulo precisa do Enzo Dias, precisa do Oscar, o São Paulo precisa de não sei quem. Quem está vindo agora mesmo? Chegou o Wendel, né? O Wendel, e estamos tentando mais jogador. Talvez. O Thiago Mendes. Aí quer o Thiago Mendes, quer dizer, cara, você está na merda, você está tentando encontrar maneiras de equacionar a dívida. Você não para de contratar, mas machucou o Pablo Maia. Você vai botar outro cara de volante. Botar o Marcos Antônio, sei lá mais quem ali, ou botar outro, pô. Se vira com você. Não, precisa contratar outro. De novo a metáfora. O carro do cara quebrou. Não, vou comprar outro carro. Mas você não está pagando condomínio. Não posso andar sem carro. Eu tenho que comprar. Não, você vai andar de ônibus, vai andar de metrô. Se você te sobar um caraminguá, tu pega um Uber. Mas tu não vai ter carro, meu irmão. Tu não está pagando condomínio, tu tá na merda, pô. Não, sem carro eu não fico. Eu só ando de carro zero. O cara vai lá e compra o carro zero. Mas ele não paga o condomínio. Cara, não dá. E assim, os torcedores embarcam nessa onda, nessa conversa com muita facilidade. Muita facilidade. Eu já citei o exemplo aqui do Vasco. Tem que ler o texto do César Grafietti. A situação do Vasco é um negócio de apavorar. O torcedor do Vasco tem que ler e tomar um remedinho para poder ficar calmo. Senão o cara que é vascaíno lê aqui e fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E as pessoas não estão se ligando nisso. A gente fala muito aqui do Corinthians, tudo, que é um caso mais impactante pelas cifras, né? Mas não é só o Corinthians. Já citei aqui o Vasco, o Santos, o Internacional,
o próprio Corinthians. A gente nunca fala do Palmeiras quando fala sobre isso, porque o Palmeiras não tem esse problema, para ficar no exemplo aqui de São Paulo. Está repercutindo uma declaração do Boto, onde ele explica por que o Flamengo não aceitou vender o Thiago Maia para o Santos, tá? A entrevista foi nesse final de semana, e o que aconteceu? A situação do Thiago Maia. O jogador hoje é do Internacional. O próprio Mauro César já criticou muito essa situação aqui no Bate-Pronto. Mas o clube do Rio Grande do Sul não pagou a totalidade dos valores e tem uma dívida a ser quitada com o Flamengo. Uma dívida alta. O Santos se comprometeu não só a dar uma compensação financeira para o Inter, como também assumir a dívida com o Flamengo. Só que o Flamengo exigiu garantias bancárias, provavelmente já traumatizado com o que aconteceu com o Internacional. Nenhuma das possibilidades apresentadas pelo Santos se encaixava com o pedido do Flamengo. Ou seja, a negociação não foi concluída e a janela se encerrou na última sexta-feira. O Boto disse o seguinte, abre aspas, o presidente deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros. Olha isso. Ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso por causa da má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias. O Santos não nos deu as garantias, disse aí o Boto. Vale a pena deixar claro, o Santos assumiria cerca de 3 milhões e meio de euros, tá? 22 milhões de reais. Só que o Internacional, pelo que está muito claro aí, ele ainda queria, ele usou o jogador, conquistou uma vaga da Libertadores, esse atleta foi titular na maior parte da temporada passada, ou seja, um dos objetivos do Inter foi alcançado com a presença importante do Thiago, não pagou pelo jogador, o que foi combinado. O Flamengo ainda deu uma flexibilizada no pagamento em função da enchente lá no Rio Grande do Sul. Não é verdade que a negociação foi feita antes, a negociação foi feita depois da enchente, ela foi feita antes da enchente, depois que a enchente aconteceu, primeiro por empréstimo, aí depois da enchente ela foi transformada numa aquisição definitiva, e o Flamengo até espaçou um pouco mais os pagamentos, e o Inter não conseguiu cumprir, ou não quis cumprir, porque contratou outros jogadores, não sei se não consegue ou não quer, aí o Inter tem que explicar. E o fato é que quando o Santos se interessou, o Inter queria uma margem aí, de lucro, né, na negociação, o negócio acabou não acontecendo. E se você procurar na coluna do Rodrigo Matos, vai encontrar, agora uma semana mais ou menos, ele publicou o que a CNRD, que deveria regular isso aí, ou que regula essas questões, ela espaçou os pagamentos do Santos de uma maneira que o Santos tem uma dívida aí com outros clubes, de Cuiabá, por exemplo, que você citou, o Joaquim, 46 milhões, algo assim, e vai pagar 10% esse ano, o resto parcelado até 2031. Ou seja, o Santos também tem problemas aí financeiros, também tem pendências, tem acertos de contas a fazer, parcelamentos, apesar de estar contratando horrores, né, contratar vários jogadores, e natural que o clube não queira ficar só trocar de devedor, né? Eu deixo de ser credor de A para ser credor de B. Não tem polêmica aí. Tem a bagunça do futebol brasileiro. Porque se fosse a coisa ágil, como acontece com a FIFA é mais rápida para isso. Transferban. Rapidamente transferban. Não pode contratar, tranca tudo, mas demora, não acontece. Há uma tolerância, né, com o não pagamento, com o não cumprimento daquilo que é combinado. Que é um negócio terrível. O Inter também teve a questão da tentativa da negociação do Wesley, né? Mas esbarrou também no Palmeiras. Por aí vai. Não deveria ganhar mais de 1 milhão por mês, né? E o jogador, os agentes do jogador, eles estão no direito deles. Não tem contrato? Não tem um contrato? O jogador está no direito dele. Foi o Santos que errou desde o início, sabe? Em buscar um jogador que não era tão forte assim para ter um contrato desse tamanho, com essa quantia, e agora fica correndo atrás para rescindir contrato. É aquela questão, é a mesma questão que vocês estavam conversando antes. O Mauro, o Danilo, você, é a mesma questão, sabe? Não tem a mínima responsabilidade.
Como que você avalia um jogador? O Furk tinha jogado onde? Qual era a trajetória dele? Quais times ele tinha defendido para chegar num clube e ganhar 1 milhão e pouco por mês num clube que não tem esse dinheiro para pagar? Eu comparo essa situação com a do Coronado do Corinthians. A mesma coisa, gente. O Coronado ganha 2 milhões ou mais, ou um pouquinho menos por mês. Não é confiável, tanto que o Garro não jogou, ele também não jogou, né? Não tinha jogado em nenhum grande time no mundo, né? 5ª divisão da Inglaterra, 3ª divisão da Itália, lá na Ásia tinha jogado em times bem desconhecidos, em países sem nenhuma tradição no futebol. Aí foi para a Arábia Saudita, jogou bem o Campeonato Árabe há alguns anos e veio para o Corinthians ganhando 2 milhões. E aí o que acontece? A folha salarial sobe, você coloca o teto lá em cima, qualquer jogador que chega vai em cima desse patamar aqui. Porque chega um jogador com mais trajetória do que o Furk, e o Furk ganha 1 milhão e pouco, o cara fala, pô, se ele ganha 1 milhão, eu quero ganhar 2. E assim vai. A folha salarial vai aumentando, o clube vai gastando, porque não tem planejamento de contratação. Não tem planejamento de gastos, não tem nada. Contratam assim por contratar e jogam o salário lá em cima como se o cofre estivesse cheio de dinheiro. Esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Pode olhar os times que estão devendo, os jogadores que tem e quanto eles ganham. E olha a trajetória do cara para ver se é compatível o valor com a trajetória.